Olá, me dirijo a cada pessoa que sente que precisa de uma explicação sobre o fenômeno igreja. Meu nome é Adalto Cardoso, sou pastor há mais de 30 anos e advogado atuante. Mas o foco da minha conversa com você é o fenômeno igreja. Pois bem, creio que poucos ouviram falar que a igreja tem seu gene na criação do homem e da mulher no Éden. No livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vemos o Senhor Deus formando o homem do pó da terra e dando-lhe o espírito de vida. E no versículo 22, lemos que da costela do homem o Senhor Deus formou a mulher e assim nasce a primeira família da terra. A história da humanidade tem seu início com uma família e terminará num novo céu, numa nova terra, restaurados com uma grandiosa família. Que maravilha não será quando esse dia chegar, não é mesmo? Pois bem, a igreja, eclésia, é uma família especial que Deus criou especialmente para si, com o propósito de fazê-la ser participante da sua glória e do seu reino e governo. Daí somente a igreja, ou seja, somente os salvos por Jesus Cristo, terem de Deus a promessa de reinar com Cristo por toda a eternidade, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Mas eu chamo sua atenção para algo que creio que é passivo de consideração, que é a igreja como um fenômeno, ainda embora a igreja esteja na terra e elevada à forma de uma mera organização com natureza jurídica de associação, para se amoldar às políticas humanas e assim poder ter suposta liberdade para atuar no mundo. Na verdade, a igreja é bem mais que isso. A igreja é uma instituição divina, é um organismo vivo de natureza espiritual. É neste contexto de organismo vivo que passo a falar com vocês. O organismo vivo e atuante, a igreja não se prende em paredes feitas de tijolos, os templos. A igreja, na verdade, transcende esses limites, indo além das fronteiras da vontade humana, tornando-se dessa forma inatingível. Nada, mas absolutamente nada, pode afetar a igreja ao ponto de fazê-la parar. Através dos séculos, vimos tentativas infernais de homens malignos, inspirados por Satanás, tentando parar a igreja. Tentaram destruí-la, mataram milhões de cristãos nos últimos 21 séculos e ainda continuam matando cristãos no mundo inteiro, mas a igreja resiste triunfalmente. E por que resiste? Porque recebeu de Jesus Cristo, que é o seu Senhor e Deus, uma promessa, uma palavra de que as portas do inferno não triunfará sobre a igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, lemos: pois eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na visão bíblica, a igreja é um fenômeno único, descrito como corpo de Cristo, uma comunidade espiritual formada por aqueles que foram redimidos pela fé em Jesus Cristo. A igreja transcende limites físicos, culturais e temporais, reunindo pessoas de todas as nações e épocas em um só propósito: adorar a Deus, viver em comunidade e testemunhar o Evangelho. A palavra igreja, como dito antes, vem do grego eclésia, que significa assembleia ou chamados para fora. Refere-se ao povo que Deus separou do mundo para si. Jesus Cristo estabeleceu a igreja como ele declara em Mateus 16, 18, que já lemos, e disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro desempenha uma função essencial em unidade e diversidade. Na Bíblia, o termo mistério refere-se a verdades antes ocultas, mas que agora são reveladas por Deus. A igreja é considerada um mistério por vários motivos. Primeiro, o plano eterno de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 9 ao 11, o apóstolo Paulo explica que a igreja era parte do plano eterno de Deus, algo oculto nas eras passadas e revelado somente em Cristo Jesus. Também temos a unidade entre judeus e gentios. Um aspecto central desse mistério é que em Cristo, judeus e gentios são reconciliados e feitos um só corpo. Efésios 2, 14 e 16. Essa unidade era inimaginável no Antigo Testamento. Também temos a habitação de Deus pelo Espírito. A igreja é a habitação de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo nos diz que a igreja é o templo do Espírito Santo, algo que não se limita a um lugar físico, mas ao coletivo dos fiéis. A igreja como mistério também é a revelação progressiva. O mistério da igreja foi revelado de maneira gradual, mostrando como Deus cumpre sua promessa de redenção em Cristo Jesus. E aí volta a pergunta novamente: por que a igreja é um fenômeno? Transformação de vidas. A igreja é composta por indivíduos regenerados que foram transformados por meio da graça de Deus. Impacto social e espiritual. A igreja influencia o mundo tanto espiritualmente quanto socialmente, promovendo amor, justiça e reconciliação. Prova do poder de Deus. A sobrevivência e o crescimento da igreja, apesar de perseguições e desafios ao longo dos séculos, demonstram que o poder sustentador de Deus paira sobre a igreja. A primeira delas é proclamar o Evangelho. A igreja é chamada para ser luz e sal do mundo, conforme descrito em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Depois a igreja é chamada para adorar a Deus. A adoração é um dos propósitos centrais da igreja, segundo escrito por João capítulo 4, 23 e 24. Também a igreja prepara o povo para ser reino de Deus. A igreja é um agente de preparação para o reino de Deus, aguardando o retorno de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 27. Concluímos então que a igreja é um mistério de Deus porque ela reflete a profundidade do seu amor e a abrangência do seu plano redentor e a manifestação da sua glória entre os homens. Ela não é apenas uma instituição terrena, mas é uma realidade celestial que aponta para o cumprimento final do propósito divino. Assim, a igreja é simultaneamente uma expressão da sabedoria de Deus e um testemunho vivo de sua graça e de seu poder. Queridos irmãos e irmãs, que você possa ponderar a sua pessoa como igreja e ver a importância que você é. Você como igreja, como membro do corpo de Cristo, você era um mistério oculto desde a fundação dos mundos em Cristo Jesus e que só foi revelado agora através de Jesus Cristo. Então pense nisso, você tem importância no reino de Deus, no mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.